culto de casais, culto da família. Irmãos, no começo desse ano eu comecei um desafio pessoal que foi materializado agora em agosto, e eu lancei o meu podcast que eu tenho gravado lá em São Paulo e tem sido uma bênção. Chama Estação Família. Nós já estamos com mais de 30 vídeos gravados de palavras direcionadas para problemas que você tem no seu dia a dia, e Deus dando direção em cima daquilo. Então aí está o Instagram, está o YouTube, no YouTube. Pelo meu Instagram você consegue entrar também, tem o link na bio ali, você entra direto lá no YouTube. E eu falo para vocês que tem sido assim um diferencial. As pessoas estão dando retorno para a gente, tem sido uma coisa assim que tem feito a diferença. Eu tenho assistido, falo, meu Deus, eu preciso viver isso aqui que eu estou pregando, amém? Então que, se você quiser, meu Instagram é pr.cristianopaziani, no YouTube vai estar Pastor Cristiano Paziani, tá? Então, ou se quiser colocar só com a câmera, depois também a gente disponibiliza o QR Code, amém? Aleluias. Deus quer falar conosco nessa noite, continuar falando, amém? E Deus vai começar falando conosco nessa noite, nos fazendo uma pergunta, amém? Aleluias. Deus, Ele pergunta para mim e para você nessa noite: quem governa as suas emoções? Aleluias. Irmãos, a chave desse século é se manter sóbrio emocionalmente. Eu tenho feito uma mentoria lá em São Paulo, e os maiores CEOs dos Estados Unidos estão fazendo treinamento para não enlouquecer. Então você imagina a agressão emocional que nós estamos tendo a todo minuto. A diferença, irmãos, é que às vezes as pessoas naturais são mais honestas com elas mesmas e buscam prevenir aquilo que elas sabem que é possível. E às vezes a gente quer espiritualizar aquilo que está nos oprimindo. Mas tem coisa que nós precisamos ser treinados, sim ou não? E hoje Deus está olhando para mim e para você e dizendo: quem governa as suas emoções? São as circunstâncias ou se é o Deus Todo-Poderoso? Aleluias. Vamos falar em 1 Samuel 27. Versículo 1. Irmão, essa coroa significa o governo, entendeu? Nas nossas emoções. A quem você dá o governo, você vai estar sob as suas leis. E quando você começa a se isolar, é onde o inimigo começa a crescer. Provérbios 18:1, ele vai falar o seguinte, ó: quem busca o seu próprio desejo e se isola, se insurge contra toda a sabedoria. Presta bem atenção nisso. Aquele que busca os seus próprios desejos e se isola, se insurge. O que é se insurgir? Se insurgir é se revoltar, é levantar contra poderes pré-estabelecidos. Isso quer dizer que quando você se isola, você se revolta, você se rebela com o poder pré-estabelecido de Deus para a sua vida. E Deus está olhando para as suas emoções e dizendo: você está se isolando de mim. E se você se isolar de mim, você insurge contra a minha sabedoria. Nós vamos falar hoje aqui de dois homens de Deus,
2 israelitas. E um deles é Davi. Olha como começa dizendo, ó, Davi contudo pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei. Coloca uma outra tradução que fala: perderá a esperança de me procurar. Aleluia. Tem outra tradução? Porque entende, irmãos, que toda vez que as circunstâncias nos apresentar alguma coisa, a primeira coisa é a gente trazer para o nosso racional e querer ter as respostas daquilo que a gente vê, daquilo que a gente enxerga. Então a primeira coisa hoje que nós vamos ter e entender que é uma chave é: toda vez que no seu coração nascer algo e você determinar sem consultar a Deus, quem direcionou teu coração? As circunstâncias. Davi agora um homem segundo o coração de Deus, um homem temente a Deus, mas está perseguido por Saul. Entende, irmãos, uma das coisas que faz com que a gente troque a direção às vezes da nossa vida, da nossa promessa, são as perseguições. E é por isso que o inimigo sabe e te persegue tanto, porque ele quer te tirar da rota, ele quer que as circunstâncias te afoguem. E agora você quer prever o futuro fora da promessa. Algum dia ainda perecerei. Entende, irmãos? A promessa para Davi é o quê? Você vai ser rei. Mas a mente dele está falando: você vai morrer na mão de Saul. Ele está trocando a promessa do futuro de rei para aquilo que ele está enxergando que é aquele que persegue e vai me matar. Ele olha e fala: algum dia eu vou cair na mão de Saul. E aí ele vai trocar o que é melhor de Deus com o que é o melhor para ele. Porque às vezes, irmãos, a possibilidade que nos resta, a melhor ainda é péssima. E ele fala: não há coisa melhor para mim do que fugir. A minha tradução é: não tem nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Irmãos, a circunstância vai querer que você fuja da promessa que Deus te deu. E a primeira coisa que ela quer fazer é trocar você de lugar. Eu vou para uma outra terra. Irmão, mas aqui não é Deus falando para Abraão: vai para um lugar que eu te mostrarei. Aqui é Davi com medo da perseguição, falando: vou me aliançar com quem Deus não aprova. Irmãos, a circunstância fazia com que ele tomasse uma decisão de sair da onde? Da terra onde ele falou que ele ia ser rei. E ele estava indo agora para um lugar que era o Mas os filisteus perseguiam os judeus. O diabo sempre vai te cegar, porque a perseguição pode haver entre os irmãos, mas do inimigo vai ser implacável. Porque entre irmãos pode haver diferença, mas o pai é o mesmo. Agora no inimigo é o pai da mentira. Eu não sei talvez qual é a situação que você está passando, mas Deus está falando: ei, as circunstâncias
está querendo que você troque de lugar, que você troque de emprego, que você troque de casamento, que você troque de igreja, que você troque de fé, que você troque de oportunidade, e você está olhando e falando: não, é melhor estar entre os filisteus, porque aonde eu estou só me persegue. A Bíblia diz que ele fala: olha, que Saul perca a esperança de me perseguir. Irmãos, esperança é esperar com confiança. Ao invés dele esperar em Deus com confiança, ele espera que Saul desista de perseguir ele. E Deus está olhando para mim e para você hoje e dizendo: ei, até quem persegue você está sob o meu controle. Mas a tua esperança não tem que ser a queda dele. A esperança tem que ter na promessa minha. Irmãos, a Bíblia diz que em vão vigia a sentinela, se Deus não guardar a casa. Quem vai livrar você da mão do teu inimigo é o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, amém? Quem está aí? Aleluia. Próximo. E ele vai dizer o seguinte no versículo 2: olha, então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Moaque, rei de Gate, ou Gate, não sei. Próximo. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e seus homens, cada um com sua casa, Davi com ambas as suas mulheres. Aleluias. 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 É o 28:1, perdão. 28:1. Eu falei: não vi esse texto. Aleluias. Capítulo 28, versículo 1. Aleluias. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus o seu exército a peleja, passa a fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Ele trocou um que perseguia um israelita para um exército que persegue todo Israel. Irmãos, às vezes a gente quer trocar de lado, achando que Deus vai aprovar. Às vezes as perseguições, as nossas dores, nós vamos falar: ei, eles vão ver agora a força do meu braço, eles vão ver do que eu sou capaz. E às vezes você quer fazer aliança com o filisteu, achando que Deus vai te dar vitória contra Israel. Próximo. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para... Aleluias. Irmãos, o diabo sabe o potencial que você tem, e a vontade dele é colocar você do lado dele. Porque às vezes dentro de casa o teu valor não é reconhecido, mas o diabo sabe tua força. Porque às vezes onde você está, a melhor coisa às vezes era você ir embora, mas o inimigo olha e fala: eu quero esse cara para sempre. Eu não perco esse cara para sempre. Eu conheço a Davi. Como é que o cara deixa escapar esse cara de lá? É Davi. Você vai cuidar é da minha casa, cara, é o resto da vida. Entenda que o diabo, ele quer que você faça uma aliança eterna com ele. E ele vai usar as dores desse mundo para colocar você do lado errado. Mas você sabe aquele que te chamou. Você sabe a unção que você carrega. Você sabe a promessa que você recebeu, às vezes a primeira vez que você entrou nessa igreja.
Próximo. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Coloca uma tradução que fala os médiuns e os adivinhos. Entende, irmãos, que às vezes nós somos tão dependentes de ouvir a voz de Deus através de outras pessoas, que a gente perde a referência daquele que fala. A gente é tão acostumado a escutar Samuel, que se Samuel morrer, quem fala por Deus agora? Porque enquanto Samuel era vivo, Saul fez o quê? Baniu os adivinhadores e os médios. Mas agora está morto. E agora eu entro no outro personagem dessa noite. Versículo 7. Entenda que Davi, diante das circunstâncias, ele ouve quem? O eu, o ego, a sua capacidade de escolher, a sua capacidade de lutar. Foi isso que definiu de que lado que ele ia ficar. Agora nós temos aqui um outro homem de Deus, que também não está sabendo gerir as emoções, e vai dar governo. Um deu o governo das emoções para o próprio eu, e esse vai dar governo agora das emoções fora do Deus verdadeiro. E a palavra de Deus disse: então disse Saul aos seus criados: buscai uma mulher que tem o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Odor há uma mulher que tem o espírito de Aleluias. Irmãos, às vezes o desespero nosso é tão grande que nós queremos trocar a verdade absoluta de Deus para alguém que quer fazer uma adivinhação. Adivinha quem é? Não sei. Sim ou não? Irmãos, um homem que foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel não consegue mais ouvir a voz de Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque é culto de homens, culto de mulheres, é culto daqueles que têm deixado as emoções ser governadas pelas circunstâncias. Irmãos, eu conheço muita gente que na quinta-feira está no culto, na sexta está tomando passe, no sábado está no baile, no domingo está no culto, e na segunda está fazendo caridade. Porque o brasileiro é místico. A gente fala que o Brasil tem maioria católica. Não, porque a maioria, se vê um negócio do Buda, posta, do Chico Xavier, posta, do Cláudio Duarte, posta, do Papa Francisco, posta. Então você é místico, porque elas não se cabem. Aleluias. Irmãos, quantos regimes você conhece? Um monte. Quantos deram certo? Nenhum. Porque quando tem muito caminho, nenhum serve. Para de comer para você ver se você não emagrece. Para de comer. Come menos, come 20% do que você come. Só isso. Come o que você quiser. Só que come 20%. Pronto. Esse ninguém quer. Irmãos, quem tem muito caminho não chega em lugar nenhum.
E às vezes quando a gente não ouve mais a voz de Deus, a gente quer procurar outro caminho, que seja do médium, que seja do bude, que seja da benzedeira, que seja do, eu não sei, mas olha, existe uma voz que fala contigo nessa noite e comigo. Eu sei o Deus único, eu sei a verdade, eu sei o caminho, eu sei o que leva a vida. Há um Deus que leva a vida, e há o resto que leva a morte. Coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Aleluias. Irmãos, não troca a sutil voz do Espírito Santo pela melodiosa voz do Satanás na tua vida, que está dizendo: ei, teu casamento, você casou errado, tem gente melhor para você, separa. Tem igreja melhor para você, tem emprego melhor para você. O Espírito Santo está dizendo: eu te guardo, eu te protejo. Samuel foi, mas eu sou. Aleluia. Há um Deus todo-poderoso, meus irmãos. Próximo. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu disser. Tem outros que, a outra tradução diz: eu quero que você adivinhe pelo espírito de necromância. Olha que palavra bonita. Necromância é quem consulta os mortos. Entende, irmãos, que quando você sai daquele que dá a vida, qualquer outra coisa é quem dá a morte. Entende, irmãos, que um dia que você aceitou Jesus, só não vão te reconhecer se você se disfarçar. Porque foi pouco tempo de conversa, ela falou: mas é você, Saul. Irmão, não disfarça quem você é filho. Não tenta passar para o outro lado, porque as coisas não estão dando certo. Espera no Senhor. Aleluias. É hora de olhar e falar assim: porque está abatida a minha alma, espere em Deus, porque eu ainda o glorificarei. Irmãos, nós temos que tentar calar a nossa alma, as nossas dores, para que Deus se revele em nós. Irmãos, entenda que quando você começa a fazer errado, você nunca está sozinho. Sempre vai ter mais 2 para te ajudar a chegar lá. Porque ele perguntou: vocês conhecem alguém que adivinha? Os caras falaram: eu conheço. Então vamos lá, vamos. Irmão, para você fazer a coisa errada, você vai achar gente, mas fala assim: vamos orar às 5 da manhã? Rapaz, eu não posso. Eu queria ir, mas não posso. Mas se for para errado, você arruma 2 na hora. E a Bíblia diz que eles chegaram de noite. João 8,12 vai dizer: eu sou a luz desse mundo. Quem me segue, quem me segue, seguir é você colocar Jesus na frente. A Bíblia diz: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá vida. Por que me procura entre os mortos? Jesus já ressuscitado, as pessoas chorando, e ele olha para ela e fala: por que me procura entre os mortos? Irmãos, por que nós estamos nos frustrando e procurando onde tem morte, se a nossa esperança é aquele que tem vida, sim ou não? Há um Deus falando comigo, com você aqui nessa noite, sim ou não?
dizendo: ei, as tuas emoções têm feito você fazer escolhas erradas, as suas emoções têm feito você não ser o marido que você tem que ser, a esposa que você tem que ser, o filho que você tem que ser. Mas eu posso trazer de volta você para o centro da minha vontade. Aleluias. Alô? Capítulo 29, versículo 1. Ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos, em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Aleluias. Entenda, irmão, que o inimigo, ele sempre vai demonstrar força natural. Os filisteus ajuntaram-se todos os seus exércitos, mas os israelitas acamparam-se junto à fonte. Irmão, a tua luta é grande. Não fica preocupado com o número do inimigo, porque há um que diz: eu sou a luz. E ele também olhou para aquela mulher samaritana e falou: ó, se você beber a minha água, nunca mais você terá sede. O inimigo mostra que depende de exército, mas os israelitas mostram que depende da água de Deus. Irmãos, você não precisa de recursos, você não precisa de pessoas, você não precisa de nada. Tudo isso vai ser acrescentado se você escolher a melhor parte. Marta, Marta, muitas coisas são necessárias, mas na verdade só uma, e a tua irmã escolheu a melhor. Irmãos, a pastora Daiane entrou aqui dizendo que eu tenho certeza que talvez a mente de muitos aqui está perturbada pelos problemas, cobranças do dia a dia, incertezas do amanhã. E se você olhar para isso, é um exército de filisteu olhando para você. Mas nessa noite Deus está falando: entrega esse fardo para mim, bebe da minha água, que você vai sair daqui muito mais leve. Você vai sair daqui saciado. Você vai sair mais tranquilo, entendendo que: mas eu errei, a culpa foi minha, Senhor. Eu sei que isso é castigo. Ele fala: todo o castigo já foi suportado pelo meu filho. Eu vim aqui para te perdoar. Eu vim aqui para te dar vida e vida em abundância. Sim ou não? Aleluias. Deus, Ele quer que você recupere a esperança nele. A tua esperança não é fugir, a tua esperança é Deus agir. Gideão, quanto você tem? 33 mil. É muito. É muito. Irmãos, Deus manda um anjo para resolver o problema nosso. Tem muitas pessoas achando que Deus vai vencer o Satanás aos 45 do segundo tempo com a ajuda do VAR. Irmão, só você ler a Bíblia. É um anjo que vai prender Satanás, um só. Irmãos, entenda que Deus só não acabou com essa briga porque Ele pegou Satanás e Ele falou o seguinte: Satanás, você quer ter o meu poder, então te darei poder para matar, roubar e destruir, e vou te vencer só com o meu caráter. Irmão, porque você vencer quando você tem poder em cima das pessoas é fácil. Você vencer roubando é fácil. Você vencer matando sonhos é fácil. Duro é você vencer no caráter. E é por isso que você sofre tanto, porque Deus revela o teu caráter no sofrimento. É o diabo vindo com poder e você vindo com misericórdia. É o diabo vindo te matar e você acreditando que Deus te dá vida. É o diabo te roubando e Deus te prosperando. Um anjo vai acabar com esse tormento.
Mas aqueles que vencerem, vencerão pelo caráter de Cristo. Falou: Satanás, o que te derrubou não foi falta de poder, não foi falta de autoridade, porque isso eu te dei. O que te derrubou foi a falta de caráter. E eu vou te vencer com isso. E vou te mostrar que mesmo os bichinhos de Jacó tem mais caráter que você. Que era um querubim ungido, que era uma casta única, que era o peso e modelo daquilo que era bom, daquilo que era bonito, daquilo que era louvável. E Deus vai falar assim: eu vou colocar pessoas que não são e vão confundir os que são. É com o meu caráter. Irmãos, é com o caráter que Deus está enfrentando esse mundo. Porque se fosse com poder, um dia um exército marchou em direção a Jesus, acompanhado de Judas, e perguntaram para ele numa noite: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, todos caíram, porque ele se apresentou como: eu sou o Deus de Israel. Aí eles se levantaram, não entenderam nada e falaram assim: mas quem é Jesus? Ele fala: sou eu. Como homem, vocês podem me prender, mas como eu sou. E nem como homem, porque nessa hora ele estava pegando a orelha do cara e falando: Pedro, não me atrapalha, pondo no lugar e falando: Pedro, se eu quisesse, como filho, eu orava, meu pai mandava um exército de anjo agora aqui, acabava com toda essa graça. A igreja precisa moldar o caráter de Cristo. Não é por força, não é por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Aleluias. Versículo 2. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas de milhares. Davi e seus homens iam com Aquis na reta. Irmãos, retaguarda é na frente ou atrás? Irmão, o inimigo ele vai te reconhecer, só que você vai ser sempre os últimos. Agora os irmãos podem te perseguir, mas a promessa de rei é para você. Você quer ficar em que lado? Onde um dia vai ter uma coroa e Jesus te esperando e trocando todo o seu esforço e falando: ei, vem agora, participa da ceia. Ou você quer ir por último caminhando para o inferno? Irmãos, é muito sério isso. É bom, mas deixa por último. Próximo. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim, e até o dia de hoje, até o dia. Entende, irmãos, que o inimigo sabe quem é você, sabe que você é desertor, então não adianta mais você ir para o outro lado. Ele fala: ó, eu sei que você sempre andou reto. Irmão, mas lugar de caráter é com Cristo. Porque o inimigo não quer ninguém de caráter junto com ele. Próximo. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois que de outro modo se reconciliaria com seu senhor. Não seria porventura com as cabeças desses homens? Ele sabe o poder que tinha na mão de Davi. Sabia que ele tinha cortado a cabeça do gigante. Ele falou: você imagina se esse cara arrepende no meio da guerra? É a nossa que corta. Irmão, nós não podemos ser igual Sansão, que perdeu toda a força que Deus tinha. E como é que foi o fim de Sansão? Andando em volta
cego. E é assim que é a vida de muitas pessoas que perde o direcionamento do Espírito Santo. A vida não anda, a vida não flui, fica cego andando em círculo. Mas um dia Sansão clamou e falou: Senhor, devolva para mim aquilo que um dia você me deu. E eu não sei qual é a situação da sua vida, mas hoje Deus está falando com você e está te dando uma oportunidade de você clamar a Ele e dizer: Senhor, eu preciso do Teu Santo Espírito na minha vida. Eu preciso do direcionamento que não vem de Samuel, não. Eu preciso do direcionamento que vem para o meu coração. Senhor, eu não quero estar lá com o filisteu. Eu também não quero me encrencar com Saul. Mas eu quero viver o propósito que você tem na minha vida. Aleluias. Versículo 5. Não é este aquele Davi de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Entenda, irmãos, o inimigo sabe o que tem gerado divisão. Ele fala assim: eu sei porque você está aqui, Davi. Irmãos, os resultados de Deus na tua vida vai gerar comparação. E a comparação pode gerar perseguição. É a maturidade que vai fazer você olhar e entender que Saul está cego. E é a humildade que vai fazer você não querer passar para o outro lado. Davi sabia que estava no lugar de Saul, mas sabia que quem tinha sido ungido a rei era ele. Irmãos, nunca queira tomar o lugar de alguém. Deus tem um lugar de honra para cada um dos seus filhos. Eu tenho certeza, irmãos, que naquele dia a mesa será redonda. A mesa não será retangular, não será quadrado. Eu não sei se vai ter mesa, mas eu sei que ela vai ser redonda, para não vai ter lugar de preferência para os filhos. Porque na mesa redonda todo mundo se olha de frente, todo mundo se sente igual. E ninguém precisa pagar a conta, porque sentou na ponta. Essa é a pastora Marilda, que gosta de uma piada. Próximo. Então aqui chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa batalha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agrada. Irmão, você nunca vai agradar principado e potestade, irmão. Não adianta você ir querer andar do outro lado. Os principados desse mundo conhecem o porquê que você está querendo ir lá. Conhece o propósito de Deus. Conhece que você foi ungido Davi. E ele fala: esse cara aqui um dia Deus chama de volta. Irmãos, as nossas emoções não podem nos governar. A voz de Deus é que tem que ser as nossas diretrizes nesse mundo, sim ou não? 31, versículo 1. Entende, irmãos, que às vezes existem coisas que geram consequências, mas tem coisas que são piores. E Deus não aceita ser trocado por nada. Às vezes quando o erro é teu, Deus perdoa, mas quando você troca a divindade dele, vamos ver o que aconteceu na vida de Saul. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte. Quando um líder perde a voz de Deus e se associa agora à voz de mortos,
Israel padece. A primeira consequência da derrota de Saul foi que aquele que ele liderava começou a ter fracasso e levaram as pessoas à morte, porque só tem um que tem palavras de vida eterna. Aleluias. Irmãos, eu sei que está um clima tenso, mas é dia de Deus mostrar as consequências que as nossas emoções podem fazer na vida dos nossos filhos, do nosso ministério, da nossa fé. A primeira coisa que Davi perde é ser seus soldados. Próximo. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de... Irmãos, quando você não ouve mais a voz de Deus, a primeira coisa é que os teus soldados caem. Obrigado. E depois que ele derruba teus soldados, ele vai apertar mais ainda você nas emoções. E agora vem para a tua casa. E agora começa a ter morte dentro do teu lar. E agora as vítimas das tuas escolhas são seus filhos. Uma escolha: morte nos filhos. Não terá outros deuses diante de mim, porque assim o que fizer, eu o perseguirei com a minha ira até a quarta descendência. Êxodo 20. Entende, irmãos, que quando você coloca outras coisas diante de Deus, a ira de Deus se acende contra você, seu filho, seu neto, seu bisneto. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que fazem uma aliança com Ele, Ele faz igual a Abraão e faz uma aliança por 1000 gerações. E tem gente trocando 1000 gerações por 4 de perseguição. Primeiro derruba aqueles que te defendem, agora mata seus filhos. Mata o futuro deles, mata o emocional deles, mata o espiritual deles. Próximo. A batalha agravou-se contra Saul. Os flecheiros os avistaram e ele muito os temeu. Agora aquele que tinha coragem começa a ter espírito de medo. Porque a Bíblia diz que não vos coloquei um espírito de medo, mas de ousadia. Então aquela ousadia de outrora some e o espírito de medo toma conta. Derruba teus soldados, atinge tua casa, atinge teus filhos. E agora o medo começa a tomar seu coração. Próximo. Versículo 4. Então disseram a Saul, seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Quando o líder teme, o que o escudeiro sente? Medo também. É de cima para baixo. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. As suas decisões vão te matar, porque Deus não vai colocar a culpa em ninguém das suas escolhas. Porque o dia que ele chegou lá e falou: Saul, a espada que eu te levantei para defender foi a espada que você usou para se enterrar. A Bíblia diz: alguns salvaram-se a muitos e condenaram a si mesmo. Quantas pessoas que começam bem e terminam mal. Pessoas que falam: nossa, mas eu ouvi revelação dessa pessoa, eu ouvi uma pregação que mudou minha vida, e de repente essa pessoa está no escárnio. Salvaram-se a muitos e condenaram a si mesmo. Próximo. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Aleluias, olha que tristeza.
porque até o teu braço direito vai cair com você, na mesma espada, da mesma forma. Aleluia. Capítulo 30, porque agora é para a gente se animar. Irmãos, entenda que há consequências na vida daqueles que procuram fora de Deus, mas há consequências naquele que se arrepende. 30, versículo 1. Davi agora ele sai da presença dos filisteus e ele volta para onde? Para casa. Ele volta para onde? Para a família. Volta para onde? Para o exército de Israel. Volta para aqueles seus. E ele fala aqui, olha, depois de ter chegado com seus homens ao terceiro dia, Ziglag já os amalequitas tinham andado com ímpeto contra o sul de Ziglag, que era a cidade onde Davi estava. E a esta ferido e... Quais foram as consequências de Davi ter escutado eu? Aquilo que ele construiu foi destruído. Próximo. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu. Mataram as mulheres, os filhos, mas eu vou deixar desviado dentro da igreja. Eu não vou matar, mas eu vou deixar perdido aqui dentro. Eu só vou desviar o caminho. Irmãos, Davi colheu uma destruição da onde ele tinha conforto. Ele colheu o que é a perseguição, e agora a mulher dele, as filhas, os filhos, ele olhava e falava, agora não são mais comigo. E o prestígio que ele tinha diante daqueles do exército, agora vira perseguição contra. Versículo 6. Saul tem medo. Qual foi o sentimento de Davi? Angústia. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Irmão, você concorda que Saul também teve a mesma direção que morreria ele e Jonatas? Também teve medo, já Davi se angustiou. A diferença é que ele não foi procurar nenhum adivinho. Ele voltou a se animar em Deus. E talvez você está aqui nessa noite olhando para falando, Senhor, eu sei que as circunstâncias têm talvez feito eu pecar contra Ti, Senhor. Às vezes as emoções, às vezes o meu filho está de uma forma, às vezes minha esposa está de uma forma, às vezes eu não estou no cargo que eu tenho sido um murmurador, eu tenho sido uma pessoa que não tenho me dedicado, eu não tenho orado, eu não tenho jejuado, eu não tenho me preparado, Senhor. Você sabe de tudo que eu estou, mas Senhor, eu quero me reanimar em Ti de novo, porque eu sei que se pudesse as pessoas me apedrejavam, porque elas esperavam mais de mim. Porque entende, irmãos, quem ocupa lugar de liderança tem consequências. Davi levou junto um exército, e os filhos deles também foram desviados. Olha o peso de uma liderança fora da vontade de Deus. Fique de pé, que nós vamos orar. Davi, ele se reanima em Deus. 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. Irmão, você concorda que Saul foi procurar quem? Davi foi procurar um sacerdote. Irmãos, quando você estiver perdido, procura um pastor. Independente da posição que você está, procura alguém que traga para você a verdadeira estola sacerdotal, que traga a verdadeira presença de Deus, porque ali Ele não vai te enganar, Ele vai falar as verdades que você precisa ouvir. Próximo. Então consultou Davi ao Senhor. Consultou Davi o adivinho?
consultou Davi ao perseguirei eu. Entende, irmãos, que você às vezes está perseguindo sonhos, perseguindo coisas, anseios, e não tem nada de errado você perseguir coisas, você ser uma pessoa destemida, uma pessoa organizada, uma pessoa determinada, mas aquilo que você tem perseguido, Deus aprova. E mais do que isso, eu vou alcançar. Porque às vezes você está perdendo tempo, porque aquilo que você está perseguindo, você nunca vai alcançar. E quem pode te dar essa direção? O Senhor. E o mais importante de tudo, a motivação. Só vale a pena perseguir algo, só vale a pena alcançar algo, se no final de tudo isso for para libertar alguém. Que seja eu, que seja você. Deus, Ele só vai abençoar os seus planos se condizerem com o caráter dEle. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Pai, nós estamos aqui em confissão, Pai, dos nossos pecados. Nós estamos aqui, meu Deus, como homens, mulheres, Pai, pecadores, reconhecendo, meu Deus, que nós estamos sendo atacados na mente, e as circunstâncias, meu Pai, têm feito com que a fé, Pai, nesse Deus único e verdadeiro, às vezes, meu Pai, seja menor do que as circunstâncias que tem nos abatido, que tem nos perseguido, Senhor. Às vezes, meu Deus, essa palavra é para mim, meu Pai, que um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, um dia eu estou lendo uma coisa, outro dia eu estou lendo outra, eu não me firmo na Tua fé, Senhor. Mas, Senhor, eu não quero terminar igual Saul, eu quero terminar igual Davi, pecador sim, mas se reanimou no Deus Todo-Poderoso, colocou de novo a estola sacerdotal, ouviu a Tua voz diretamente, Senhor. Meu Deus, fala com cada pai, com cada filho aqui nessa noite. Visita esse pai, esse coração angustiado que chegou aqui sem esperança, Senhor, mas que a Tua promessa, a Tua palavra se renove, Senhor, na vida de cada um de nós. Senhor, que essa semana, Pai, seja uma semana, meu Deus, onde eu vou me comprometer, Pai, em jejuar e orar, para ouvir, meu Deus, a Tua direção, Pai, naquilo que eu tenho que perseguir, naquilo que eu tenho que alcançar, e que vidas sejam libertas, Pai, pela direção e pela misericórdia que você teve de me perdoar. Senhor, levanta homens e mulheres, Pai, nessa igreja, com a autoridade de Davi, com o coração de Davi, pecadores sim, talvez com um passado, Senhor, não aprovado, mas que tenha a coragem, Senhor, de se humilhar diante de Ti, que tenha intimidade de se animar diante da dureza, Pai, de perder a mulher, os filhos, diante das derrotas financeiras dessa vida, buscar ânimo do Senhor, buscar a direção, e ter o privilégio de ouvir a Tua voz dizendo: Davi, vai, porque eu vou te devolver as mulheres, vou te devolver os filhos, e todo o despojo dos amalequitas eu vou entregar na mão de vocês. Pai, continue abençoando a Tua igreja, continue abençoando, meu Deus, o pastor Amarildo, Pai, pastor Gil, pastor Lucas, pastor José, meu Deus, todos os pastores aqui dessa casa, papai, todos os líderes, Senhor, todo o ministério de louvor, de intercessão,
Meu Deus, cada líder de célula, Pai, cada ministério, cada obreiro, meu Deus, que o Senhor olhe, meu Deus, Pai, não nossos erros, nossos pecados, Pai, mas olha, meu Deus, o teu filho lá naquela cruz do Calvário, papai, e que nenhum, Pai, aquele que foi entregue a Ele venha se perder, e que uma gota do sangue dele derramado venha cair sobre cada um aqui, cada família aqui representada. Senhor, visita aqueles que não puderam vir, visita, meu Deus, o íntimo da alma, visita aquele que está pensando em suicídio, Senhor, visita aquele que está com depressão, com ansiedade, visita aquele que está nas drogas, na prostituição, visita aqueles que estão devendo, Pai, não tem como, Pai, pagar, visita aqueles que estão enfermos na UTI, Senhor, aqueles que estão, meu Deus, com diagnóstico, meu Deus, recente, Pai, visita aqueles que estão sem dinheiro, meu Pai, para comprar o remédio, visita aqueles, meu Deus, que estão precisando de uma cesta básica, Pai. Que essa igreja seja uma igreja, meu Deus, Pai, conhecida como uma igreja de provisão, como uma igreja de cura, como uma igreja que direciona, como uma igreja que tem a verdadeira presença do Teu Santo Espírito. Deus, que gratidão, papai, poder estar aqui na Tua presença, e que o Espírito Santo invada Teu sono nessa noite, e que uma paz que só Ele pode dar, não como o mundo a dá, mas a paz da confiança daquele que você serve, venha tocar no seu coração nessa noite, inundar o coração da tua esposa, dos teus filhos, que venha trazer resposta nos seus negócios, nas suas decisões, na tua saúde mental, física e espiritual. É o que eu lhe peço e profetizo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.